Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Esta lição será estudada no dia 11 de fevereiro de 2024 e faz parte de um conjunto de lições que estão tratando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Este é o assunto do primeiro trimestre de 2024. Já estudamos aqui lições importantíssimas sobre a doutrina da igreja. Na primeira lição, estudamos a origem da igreja. Na segunda lição, estudamos imagens bíblicas da igreja. Na terceira lição, estudamos sobre a natureza da igreja. Na quarta lição, sobre a igreja e o reino de Deus. Na quinta lição, estudamos a missão da Igreja de Cristo. E hoje falaremos desses dois aspectos importantíssimos para compreender o que é a igreja. Quais são esses aspectos? A igreja vista como um organismo e a igreja vista como uma organização. Veremos como é importante olhar a igreja como um corpo, mas também vê-la como um edifício, como algo que tem uma estrutura. E essa estrutura organizacional atende ao que a igreja precisa para se manter enquanto instituição, neste mundo que nós vivemos, onde é importantíssimo a igreja se inserir no contexto atual. Dessa forma, é importante entender como a igreja surgiu. A igreja surgiu como uma célula viva, mas com o passar dos tempos, houve a necessidade de organizar o culto, organizar as ofertas, organizar as doações, organizar o ministério. E assim surgiu a organização chamada igreja, que não pode perder a sua dimensão de organismo, de um corpo, onde todos atuam de forma harmônica para o crescimento do corpo. Dito isto, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco neste momento e peço gentilmente que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, professores e alunos que também assistem, frequentam a Escola Bíblica Dominical e também com aqueles que porventura estejam distante da EBD. Faça isso, divulgue este vídeo, você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas e quem sabe motivando outras a voltar a frequentar a Escola Bíblica Dominical. Sempre é costume nosso, e não queremos fugir disso, fazer uma oração, porque entendemos que tudo que diz respeito ao reino de Deus deve ser iniciado com uma oração. A oração é a chave que abre os portais da revelação de Deus, do conhecimento de Deus. Então, devemos sempre orar quando iniciamos nossas atividades eclesiásticas. Oremos, pois. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e que cada um dos teus filhos possam receber, guardar, praticar e transmitir a sua palavra com veracidade, com autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. E nossa aula sempre nós começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. O versículo que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Repetindo, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 3. Vamos então à nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser
organizada. Repetindo, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo. Segundo, compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Terceiro e último, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Estes, pois, são os objetivos que devemos procurar alcançar a cada tópico. O primeiro objetivo no primeiro tópico e assim sucessivamente. Não se esqueça, professor, de se prender aos objetivos da lição, porque muitas vezes o professor entra por debates, entra por questões que não estão associadas ao tema da lição e aí se perde completamente o rumo e depois não consegue nem voltar novamente para o assunto da lição. Os objetivos da lição é uma forma de nós não nos perdermos durante o nosso tempo de exposição. Então, atenda a isso que a revista traz para nós como objetivo, para que você possa ter uma aula direcionada e que realmente cumpra os seus objetivos. Continuando, vamos então para a nossa introdução. E neste momento, eu sempre recomendo a você, meu amado irmão, que tenha à sua mão uma canetinha, que tenha a revista da Escola Dominical aí nas suas mãos, que tenha ao seu alcance um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos. Você pode pausar o vídeo, conferir os versículos e assim você aprender, aprofundar o estudo desta lição. Vamos então à leitura da nossa introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veja que interessante, irmãos. Essas duas palavras têm uma raiz em comum: órgão. Mas quando se fala de organismo, estamos falando de algo que é vivo. Quando falamos de organização, estamos falando de algo que tem uma estrutura, algo que tem regras. Então, a igreja possui essas duas dimensões, e isso nós vamos ver na própria palavra de Deus. Continuemos. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Vamos ver? Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Nós temos visto isso muito nas igrejas atuais. A igreja se tornando uma verdadeira empresa com uma visão institucional tão rígida e tão formal que o Espírito Santo já não tem mais liberdade para atuar, para agir, para escolher
a quem ele quer para a obra missionária, para escolher a quem ele quer para o ministério, e assim vai se seguindo uma institucionalização que fere o princípio de uma igreja como organismo. A igreja, como organismo, ela tem vida, e esta vida vem através da ação do Espírito Santo, que a movimenta, que a alimenta e que a faz crescer em número e também em qualidade. Continuemos. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja, a Assembleia de Deus, se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Ou seja, as igrejas, com o passar dos anos, adotou modelos, adotou formas de governo que serão estudadas na última parte dessa lição, no terceiro tópico desta lição. Então, vamos ao primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. A estrutura da igreja cristã, portanto, é o primeiro tópico que nós estudaremos. Primeiro item do primeiro tópico, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Cada órgão, amados irmãos, tem ali a sua função. Nós temos no corpo humano, por exemplo, os órgãos e os sistemas. Temos o sistema respiratório, temos o sistema circulatório, temos o sistema nervoso, e cada um destes sistemas tem os seus órgãos que atuam para dar a este corpo forma, para dar a este corpo vida, para dar a este corpo sustentabilidade, como, por exemplo, a estrutura óssea do corpo. Nós temos, então, órgãos diferentes em um só corpo que lhe dão vida, estrutura, mobilidade. Aí temos o quê? Temos um organismo. Nesse aspecto, um corpo com as suas diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Por isso que nós temos visto muitos ensinadores falar da seguinte forma: eu não sou o corpo de Cristo, porque um membro só não é corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não posso dizer que eu sou o corpo de Cristo quando o corpo precisa de diferentes membros e eu sou apenas um deles. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente, com a atuação de todos os órgãos, com a atuação de todos os membros. Portanto, devemos valorizar a todos, porque nenhum membro é mais importante do que o outro quando estudamos a igreja como um organismo vivo. Continuando, a igreja como organização. A forma da organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Isso é bíblico, meus amados irmãos. Em Atos capítulo 15, nós vemos no primeiro concílio, os apóstolos foram quem determinaram o que deveria ser feito com os gentios que estavam se convertendo e fazendo parte da igreja do Senhor. Foram trazidas a eles as questões que se apresentaram logo naquele primeiro momento da igreja. Então, os apóstolos, sim, eram uma liderança centralizada. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Diz a Bíblia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Cuidavam da parte administrativa da igreja, instituíam lideranças locais
e reuniam-se em concílio, como já citamos aqui em Atos capítulo 15. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Veja que o comentarista dá esse destaque. E eu vou explicar mais um pouquinho o que isso significa. Mas vamos ao texto primeiro. A organização é saudável, sim. Toda organização, quando cada parte coopera de uma forma e tem responsabilidades bem definidas, isso é saudável. O institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. O que é isso, pastor Daniel? Nós estamos vivendo tempos em que a igreja é vista como mais uma instituição da sociedade. E aí ela tem o seu CNPJ, ela tem a sua sede. Nada de errado quanto a isso. Entretanto, quando a instituição passa a ser algo visto como um ente jurídico simplesmente, isso faz com que a igreja seja comparada a uma empresa e adote desse modelo empresarial as suas práticas. E aí nós temos um perigo muito grande, meus amados irmãos, porque nas empresas o que vale é o know-how, o que vale é a capacidade individual de cada um, é o seu diploma, é a sua formação. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que é importante que a pessoa tenha uma formação secular, sim, para a sua vida particular, profissional. Mas na igreja do Senhor, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Eu não posso trazer essa ideia institucional de colocar alguém acima porque possui um grau educacional superior, porque isso é da instituição chamada empresa e não da instituição chamada igreja. Quando a igreja foi formada, ela foi formada de simples pescadores, mas também de homens como Paulo, que era muito inteligente. Ela foi formada de servos e também de senhores, e todos foram colocados no mesmo patamar. Então, a institucionalização da igreja, ou seja, a igreja vista como uma empresa, simplesmente, pode levar a igreja à morte. Outro exemplo que podemos dar é a questão financeira. A igreja se institucionalizou de uma maneira que está completamente dependente de recursos. E olha o que acontece, meus amados irmãos. A igreja tem uma estrutura, ar-condicionado, estacionamento, carros, propriedades, e ela acaba necessitando de recursos para manter toda essa instituição. E o que tem acontecido ultimamente é que muitas igrejas estão abrindo mão da santidade, abrindo mão do temor do Senhor, abrindo mão de costumes por causa da entrada de recursos. Veja como fica claro entender esta última frase do nosso comentarista. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Muitas igrejas estão mortas espiritualmente, apesar de estarem bem financeiramente. Isso nos faz lembrar da igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou e de nada tenho falta. E muitas igrejas hoje estão realmente abastecidas financeiramente, com recursos, com estrutura, mas não há vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós prezemos pela organização e evitemos a institucionalização que enrijece a igreja e a neutraliza e não faz com que ela faça diferença na sociedade. Continuando, organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deveria haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de
organismo e de organização. Nós temos em Efésios 4:11 o Senhor Jesus Cristo determinando 5 ministérios. Para quê? Para liderar a igreja. Isso faz parte da organização. Nós vimos em Atos capítulo 6 a necessidade de organização nas doações que eram feitas às viúvas. Precisou o quê? Selecionar pessoas para que aquele trabalho, que é chamado da Bíblia de importante negócio, fosse organizado e não houvesse então discussões, não houvesse então atritos entre aqueles que eram favorecidos e os seus familiares. Então, organização e organismo caminham juntos no que diz respeito à igreja do Senhor. Eu trouxe para vocês um quadro que mostra uma comparação entre a igreja como organismo e a igreja como organização. Veja que interessante, irmãos, que a igreja como organismo, ela é comparada a um corpo. E a igreja como uma organização, ela se assemelha a uma empresa. Vamos analisar então os fatores que demonstram que a igreja ela é tanto organismo como uma organização. Vamos lá. Primeiro, a igreja como organismo, ela precisa de alimentação. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se alimentar da palavra. Ela é mantida pela palavra de Deus. Já vista como organização, ela é mantida com recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros. Ela precisa de estrutura material para poder se estabelecer na sociedade. Continuando, igreja como organismo passa por transformações. Veja que o corpo humano passa por transformações desde o ventre materno. E a igreja também vai passando por transformações, com avivamentos, despertamentos, com movimentação que faz com que a igreja seja transformada, seja mudada com o passar dos tempos. Já como organização, ela passa por reestruturação, como aconteceu há cerca de 14 anos, quando foi necessário fazer a reforma do estatuto e do regimento interno das igrejas, devido a uma mudança no Código Civil. Continuando, a igreja como organismo precisa adaptar-se sem se misturar com o ambiente. O corpo humano tem essa capacidade de adaptação. A igreja, portanto, ela não pode se misturar com o ambiente, mas ela pode se adaptar a cada situação de acordo com a sociedade que ela vive, sem se misturar com a mesma. Por outro lado, a igreja como organização precisa atualizar-se. Hoje, a igreja não pode abrir mão da utilização de mídia digital, a utilização de redes sociais para proclamar o evangelho. Continuando, a igreja como organismo carece de dinamismo. Ser dinâmica, ter congressos, evangelismo, se movimentar de fato, porque ela é um organismo vivo. Por outro lado, a igreja como organização carece de aspectos burocráticos, rotina, reuniões, dias de culto, tudo isto são aspectos burocráticos que mostram a igreja como uma organização. A igreja como organismo depende da atuação de cada parte, assim como o corpo, todas as partes precisam atuar para que haja crescimento, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. Por outro lado, a igreja como organização é influenciada pela formação de seus integrantes. Sim, a igreja ela acaba sendo favorecida quando tem alguém, por exemplo, que conhece a área do direito, da jurisprudência, que é formado em direito. Esta igreja, então, ela passa a ter um representante legal, ela passa a ter, então, um membro que possa representá-la em situações quando for necessário. Assim também na parte da contabilidade, na parte da ação social, a igreja que possui profissionais que são formados nessas áreas, ela tem maiores condições de avançar na área social, na área da assistência, porque ela tem profissionais capazes de levar a igreja a caminhos que possam facilitar o acesso
das pessoas a benefícios sociais. E por último, a igreja como organismo, ela é única, uma só igreja. Mas a igreja como organização, ela pode possuir filiais, congregações, porque assim acontece com as empresas que podem ter filiais. A igreja também pode ter filiais. Portanto, há uma diferença sim, mas essa diferença nos ajuda a entender a maravilha que é ver a igreja como organismo e organização. Não podemos engessar a igreja como organização, também não podemos considerar o organismo como algo sem estrutura. Então, o organismo precisa de uma estrutura viva, e essa estrutura viva é a organização. Entretanto, a organização não pode sobrepor o organismo e engessar a igreja, institucionalizá-la de tal forma que ela perca a vida. Amém? Continuemos então. Sinopse dessa primeira parte. Assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Segundo tópico da lição, igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro item do segundo tópico, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso e outras igrejas são citadas na Bíblia como estabelecidas em uma cidade, em uma região. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Cada uma dessas igrejas precisava dos seus líderes, precisava dos seus presbíteros, precisava dos seus pastores. Isso faz parte da organização. Paulo disse para Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que você pudesse colocar em ordem as coisas que ainda restam. Tito, então, tinha uma responsabilidade de fazer com que a igreja em Creta, na ilha de Creta, fosse organizada. E a partir de então, ele deveria escolher presbíteros para que fossem líderes das muitas cidades que haviam na ilha de Creta. Por exemplo, a igreja se reunia, a igreja orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Segundo item do segundo tópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Ora, meus amados irmãos, toda igreja tem seus atos litúrgicos. Tem o momento da leitura bíblica, tem o momento do louvor, da adoração, tem o grupo que ensaia para se apresentar no seu determinado momento durante o culto. Isso faz parte de uma organização. Imagine começarmos um culto onde não há nenhum louvor já preparado, onde não há nenhum louvor específico, seria uma verdadeira desordem. Mas a orientação de Paulo é: faça-se tudo decentemente e com ordem. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados. Muito se fala hoje da quebra dos costumes nas igrejas, mas existe um país cujas leis é baseada nos costumes. O direito consuetudinário, que é visto principalmente nos Estados Unidos da América, onde os costumes são considerados na hora de julgar uma causa. Então, os costumes devem ser respeitados, porque fazem parte da organização de uma igreja. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. A igreja precisa, como organização, manter os seus rituais. E aí, muitos não querem mais cear. Essa coisa de Santa Ceia já está ultrapassada. Não, meu amado irmão. Você não pode fugir do que a palavra de Deus diz. A orientação é que nós devemos celebrar sim a ceia do Senhor para lembrar do sacrifício de Jesus e anunciar a sua morte
isso até que ele venha. E se Jesus ainda não veio, nós devemos manter os rituais, nós devemos manter a Santa Ceia, nós devemos continuar batizando os nossos membros, porque isto faz parte da organização da igreja. Vamos então à sinopse dessa segunda parte. Organização é diferente de institucionalismo. Nós já falamos sobre isso aqui de forma bem detalhada. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Continuando então, vamos para o terceiro e último tópico da lição: governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Aqui são apresentados 3 modelos e vamos começar com o modelo episcopal. A palavra episcopos aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados bispos ou supervisores. Muito bem, amados irmãos, olha o que aconteceu com o passar do tempo, você vai entender porque nós temos esse modelo piramidal nas igrejas hoje. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano, ou seja, um passou a ser superior a todos os outros. E aí nós temos a ideia na Igreja Católica de bispo, arcebispo, cardeal, papa. Isso nos mostra que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela adotou esse modelo episcopal piramidal que foi copiado por muitas igrejas evangélicas, inclusive a nossa denominação, as Assembleias de Deus. Veja que interessante, esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais, ou seja, esse modelo piramidal, onde temos um que exerce a primazia, e aí nós temos várias camadas de poder e autoridade na igreja, e em nossas igrejas locais, isso é visto como pastor, evangelista, presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho. É um modelo piramidal e temos em algumas igrejas a necessidade da pessoa ir galgando as posições de forma que um dia chegue a ser um pastor. Outros acham que não é necessário e podem tornar um membro diretamente um presbítero ou diretamente um pastor. Na realidade, o que mais vemos em nossa igreja é essa ideia de o auxiliar de trabalho se tornar um diácono, o diácono se tornar um presbítero e um presbítero um dia se tornar um pastor. Temos então esse modelo que é chamado episcopal. Temos também o modelo presbiterial, como alguns chamam, que se origina da palavra presbítero. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Então nós temos o chamado presbitério. E olha que a palavra presbitério existe no Novo Testamento como um conselho. Eram anciãos. A palavra presbítero vem da ideia de um ancião, uma ideia assemelhada ao que acontecia no Antigo Testamento, quando tínhamos reis, sacerdotes, profetas, mas também havia os anciãos, que eram os representantes do que? Do legado tanto espiritual quanto histórico da nação. Você deve se lembrar de um rei que, ao invés de consultar os anciãos, consultou os jovens. E essa atitude de ouvir os jovens e não os anciãos acabou determinando a perda da sua liderança no meio do povo. Então, é perigoso abandonarmos o conselho vindo daqueles que têm experiência. Por isso, quando olhamos no Novo Testamento, nós vemos não somente os apóstolos, mas também vemos os anciãos, que são os presbíteros, que eram supervisores de diferentes áreas que atuavam na igreja primitiva. Então, estes formavam um conselho. Esse modelo, então, não é divorciado do que diz a palavra de Deus. É um modelo bíblico. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. No momento atual, nós temos igrejas que são regidas, que são lideradas
pelo conselho, tendo um pastor também. O pastor, ele doutrina, ensina a igreja, mas as decisões quanto aos rumos da igreja é feita pelo conselho. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Já o terceiro modelo que temos aqui na nossa lição é o modelo congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos capítulo 14, versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas ou pelas igrejas batistas, nas quais há uma eleição para a escolha do seu líder, para a escolha do seu pastor, e nós vemos que também há fundamento bíblico para isso. Continuando, vamos então ao sistema de governo das Assembleias de Deus da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido, ou seja, não há um modelo único em nossas igrejas, em nossas Assembleias de Deus no Brasil. Isso porque até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Então, a partir desse momento, que o nosso comentarista fala de 1930, quando realmente, a partir do momento em que a igreja, a Assembleia de Deus, esteve mais entregue aos nacionais, quando os nossos missionários suecos e de outros países deixaram a liderança da igreja e passaram para os brasileiros, surgiu com mais frequência o modelo episcopal, assemelhado ao que temos na Igreja Católica. Continuando, assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Para você entender melhor, vou citar o meu caso. Eu, por exemplo, sou pastor ligado à Confraderge e à CGADB. Na hora da nossa ordenação, nós fomos reconhecidos pela Confraderge, que é a convenção estadual. Então, a convenção estadual, ela é quem estabelece as lideranças pastorais nas igrejas locais. O pastor presidente ligado a essa convenção estadual, ele apresenta aquele que foi aprovado na sua igreja para ser reconhecido na Confraderge, no nosso caso, na convenção estadual, e ali, esta convenção ligada à CGADB, então, faz o nosso registro na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, há um modelo episcopal centralizado. Nós temos uma convenção geral que está acima da convenção estadual e que está acima das igrejas a ela filiadas. É, na sua maioria, episcopal o modelo de governo das igrejas Assembleia de Deus. Sinopse dessa última parte: o modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Conclusão da nossa aula. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo,
e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, é importante observar isto. Há várias formas de governo, sim, mas todas elas são apoiadas e amparadas em versículos, em textos bíblicos. São formas falhas, sim, porque são estruturas que foram criadas pelo homem, mas a igreja do Senhor tem se mantido durante séculos, vivendo sob a regência, sob a liderança de líderes tementes a Deus e que busca, nesses modelos, não engessar a igreja ou institucionalizá-la de forma que ela fique morta, mas manter a atuação do Espírito Santo neste organismo vivo que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, não perca a 7ª aula do primeiro trimestre de 2024, que deixaremos para você aqui na próxima semana, que tratará sobre o ministério da igreja. Uma lição também importantíssima para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu me despeço mais uma vez de você, agradecendo pela sua presença aqui em nosso canal, agradecendo a você por ter compartilhado. É claro que você já fez isso, se não o fez, faça agora no final desta aula, com o seu irmão, com o seu companheiro de classe, com o seu professor, ou quem sabe com o seu aluno, ou com alguém que porventura não esteja mais frequentando a Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa desenvolver bem a sua aula, caro professor. E caro aluno, participe ativamente da aula, ajudando, lendo versículos e apoiando o seu professor durante a ministração. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana. Amém e amém.